Atenção, porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá, estudantes, estamos aqui mais uma vez, graças a Deus, e agradecemos a Deus, por essa oportunidade. Mais uma aula aqui, língua portuguesa, aula 23, diretamente do canal Eduque Mais, São Caetano, Pernambuco. Então vamos lá, gente, vamos fazer nossa correção, da aula 22, tá certo? Os exercícios. Bom, sobre a linguagem não literária, é correto afirmar. Aí, cuidado com esse tipo de comando de questão, pessoal, porque lá no finalzinho, ó, exceto, tá? Ou seja, ele quer, aqui não é, Aqui não é, que não faz parte aí, tá certo? Da linguagem não literária. Obviamente, você marcou aí que utilizar recursos, como a conotação para conferir as palavras sentidos mais amplos do que elas realmente possuem, não faz parte aí da não literária, tá? Cuidado que a conotação está dentro da linguagem literária. Então, esse comando de questão poderia causar um certo embaraço aí, se você não ler com uma certa atenção. Bom, vamos ler aqui, rapidamente, você já deve ter lido, Leia os textos abaixo para responder as questões. Então, você tem o texto 1, descuidar do lixo é sujeira, Então, você deve ter feito aí, obviamente, a leitura. E o texto 2, você deve ter reconhecido que eu fiz uso aí do texto de Manuel Bandeira, O Bicho. Então, na leitura que vocês devem ter feito, logicamente, com o tempo disponível, chegaram à seguinte conclusão aí, gente? Letra B, 3 e 4, são as corretas. No texto, descuidar do lixo é sujeira. A intenção é informar sobre o lixo que diariamente é depositado nas calçadas através de uma linguagem objetiva e concisa, marca dos textos não literários. O texto Bicho é construído em versos e estrofes e apresenta uma linguagem plurissignificativa, isto é, permeada por metáforas, simbologias, traços determinantes da linguagem literária. Então, espero que vocês tenham conseguido aí acertar. E seguindo aqui com nossa correção, são características da linguagem literária. Cuidado, exceto, veja que está bem destacado desta vez aí, a palavra exceto. São características da linguagem literária. Menos uma não faz parte da linguagem literária, tá? Variabilidade faz parte da linguagem literária? Sim. Multissignificação faz parte? Sim. Liberdade de criação? Sim. O que é que não faz parte da linguagem literária? A denotação. E o que é a denotação mesmo? Você deve lembrar que é o sentido real da palavra, o significado real, tá? Tudo bem? Então, seguindo aqui, letra C, para a terceira questão. Quarta questão, sobre os textos literários. É incorreto afirmar. Bom, então fazendo a leitura, você deve ter chegado a essa conclusão. Possui grande compromisso com a clareza e a objetividade. Gente, textos literários fazem uso da objetividade? Nós vimos que não, Podendo ser encontrada em reportagens, notícias, manuais de instrução e outros textos, cuja principal característica seja a informatividade. Gente, a objetividade ali já encerrava a nossa história, não é verdade? Os textos literários não vão trabalhar com a objetividade, e sim com a subjetividade. A linguagem literária pode ser encontrada nos seguintes gêneros. Quais são os gêneros que eu posso encontrar a linguagem literária? Crônica, conto, poemas e narrativas de ficção, não é, pessoal? Seguindo, assunto de hoje, defesa de ponto de vista, estratégias argumentativas. Veja a senhorita aí de cabelo ruivo, Olha só, ela está tentando convencer aí, conversando, Tentando convencer algumas pessoas, acredito eu, de uma certa ideia. E o que é o ponto de vista? O que é defender o seu ponto de vista? O que são as estratégias argumentativas? Ora, se você for ao dicionário pesquisar a palavra em estratégia, essa palavra está lá no dicionário, ela traz dois sentidos, Ela traz um sentido... Aliás, ela traz lá militar, no sentido militar, assim, estratégia de guerra, de organização de tropas, e traz lá estratégia de tempo, Então você vai encontrar esse sentido. Porém, a nossa estratégia aqui é argumentativa, é na argumentação, é naquilo que eu vou falar. Então nós vamos ver o que é que nós, enquanto falantes, podemos utilizar
para justamente defender um ponto de vista, tá? E vamos ver que isso não pode ser feito de qualquer forma. Então a senhorita aí está tentando, né? Está argumentando. Seguindo, defesa de ponto de vista. Então você, para isso, terá que ter uma boa argumentação. E o que é argumentar? Defender uma ideia ou uma opinião, alegando uma série de razões que as apoiem. O propósito de quem argumenta é convencer seus interlocutores, ou seja, aqueles com quem eu falo, né, ou a pessoa fala, tá? Da validade de uma posição ou persuadi-los. O que é persuadir, gente? Convencê-los, né, a adotar um determinado comportamento. E aqui tem mais informes sobre o poder da argumentação. Quando desenvolvemos o poder de argumentar, conseguimos alcançar e almejar aquilo que pretendemos, tá? Então, logicamente, se você souber fazer uma boa argumentação de maneira forte, né, eficaz, você vai conseguir aí proporcionar para as outras pessoas, né, a sua ideia, né, levar a sua ideia para um determinado grupo social, tá certo? Quem faz muito uso da argumentação? Os políticos, né? Os políticos são um exemplo vivo de bons argumentadores, tá certo? Então, vejam que o discurso deles, né, a argumentação deles em todo o processo eleitoral, realmente é capaz, né, aquele discurso é capaz de convencer a nós, ou nos convencer, né, que são verdadeiros, tá certo? Então, isso, quem tem uma boa argumentação, né, o poder da argumentação faz isso, convencer o outro, tá? Podemos encontrar mais exemplos de argumentação onde, né? As reportagens, tá certo? Os artigos que são publicados em jornais, hoje em dia revistas online, né? Tem a impressa, mas a revista impressa, né? E tem também a revista que é online, né? Muita gente faz uso de leitura online, né, hoje. Bom, então, para que meu argumento seja válido, né, seja aceito, eu tenho que ser muito convincente, tá? O que é isso? Trazer fatos, né, trazer comprovações de que aquilo que eu falo é verdade. E aqui já estamos dentro das estratégias, né? Então, as estratégias argumentativas. O que é isso? O que é a estratégia de argumentação aqui no nosso caso? O que é que eu posso usar, né, para defender o meu ponto de vista? Quais são os recursos para que eu possa desenvolver um bom argumento de modo que eu possa convencer aquele com quem eu falo, que é o interlocutor, ou com o leitor daquilo que eu produzo de forma escrita. Então você vai trazer exemplos, você vai trazer dados estatísticos, de repente uma pesquisa, né? Fatos realmente que possam ser comprovados, citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto, tá? Não é qualquer citação, uma pessoa especializada em determinado assunto. Professor, que assunto? Veja, existem vários assuntos polêmicos na sociedade, né, atualmente, tá? Eu vou tentar dar um exemplo aqui, mas que eu não queria diretamente trazer um muito polêmico para não gerar aí muita discussão. Mas deixa eu ver só aqui se eu trago um tema não muito polêmico, que ao mesmo tempo é polêmico, né? Há muito tempo se tenta reduzir aí a maioridade penal, né? Então, como é que eu vou argumentar para tentar conquistar essa mudança, né, de trazer aí a penalização a pessoas com idade inferior a 18 anos, né? Então eu teria que trazer citações de especialistas, né, que entendem do assunto, informando o porquê que isso seria necessário, tá certo? Alusões históricas que comprovam que há esta necessidade, tá? Comparar entre fatos que já aconteceram, situações numa determinada época, tá certo? Em outros lugares. Ou seja, não é uma coisa fácil você construir uma estratégia argumentativa, principalmente porque vai trazer temas polêmicos. Esse tema que eu falei aqui realmente é bem polêmico. E do outro lado, logicamente, haverá pessoas, né, ou existirão pessoas que vão fazer o contraponto e também vão argumentar e também vão trazer dados estatísticos, pesquisas dizendo que não é viável, né? Então veja como é difícil você construir uma defesa aí de um ponto de vista. Você tem que estar muito bem argumentado mesmo. Bom, estratégias argumentativas comuns. Aqui é só algo para uma exemplificação, tá, gente? Então, eu posso, como eu falei ali, né, fazer uso daquelas estratégias e eu trago exemplificações para dentro do meu texto para me ajudar na defesa do meu ponto de vista.
Então veja, a exemplificação ela vai indicar momentos, né, casos ou situações em que algo aconteceu para provar o que está sendo defendido. Então, peguei aqui, ó, Bangladesh é mais igualitário que o Canadá, mas é muito mais pobre. É por isso que se criou um lugar comum de que a desigualdade não importa. Então, veja, eu trago um exemplo de um determinado local, né, comparando a um outro, para defender o quê? A questão da igualdade, digamos assim, né? E aí, embora esse lugar, como foi dito, é mais igualitário, em que sentido? De dar uma assistência, né? À sociedade, é uma sociedade mais igualitária, mais justa. E aí, ela mesmo sendo mais igualitária, ela é mais pobre, né? Que o outro país aí citado. Mas se eu quero defender que é possível construir uma sociedade mais igualitária em meu país, né, eu estou trazendo uma exemplificação na minha defesa de ponto de vista que um país mais pobre, de repente, que o meu, consegue, né? Então eu estou trazendo para dentro do meu ponto de vista uma estratégia argumentativa exemplificativa para justamente convencer aquele com quem eu converso de que é possível termos uma sociedade mais igualitária e mais justa, tá? Só um exemplo para você entender o que é que eu estou tentando defender aqui. Bom, e aí, relação de causa e efeito, né? Apresenta a relação entre duas situações, na qual uma é a causa que justifica a ocorrência da outra. Então, vê, outros países, contudo, podem combater a pobreza sem mexer na desigualdade ou podendo até aumentá-la. É o que aconteceu na China nas últimas décadas, graças a reformas liberalizantes. Então, aqui eu tenho uma causa. Né? E o efeito, o país exterminou uma brutal redução da pobreza extrema, foram 300 milhões de pessoas que deixaram a pobreza extrema e hoje consomem avidamente. Gente, aqui, na estratégia argumentativa como aqui, eu estou trazendo uma relação de causa e efeito, justamente tentando fazer uma ligação, né, com a exemplificação anterior, de que é possível realmente fazer essa tentativa de ajustar, né, a igualdade socioeconômica de um determinado país. Porém, para toda ação tem uma reação, né, para toda causa tem um efeito. E aí, no exemplo aqui, o efeito, né, embora tenha resolvido aí a desigualdade, né, e aí na tentativa o texto fala que poderia haver até um aumento, né, dessa desigualdade. Nessa tentativa de combater, que coisa? Poderia acontecer também um aumento. Porém, no efeito, percebe-se que esse país citado conseguiu, né, fazer com que milhões de pessoas deixassem aí a pobreza extrema, né? Então veja que é um texto que eu estou fazendo uso para defender meu ponto de vista de que é possível, né, combater essa situação aí de desigualdade social, que a pobreza, né, infelizmente existe. Bom, aqui só foi para exemplificar, tá? Então, o que é que eu preciso dentro do meu ponto de vista na minha estratégia? Ter uma boa coerência e coesão. Professor, o que é coerência e coesão? Veja, rapidamente, né, a coerência é a lógica do texto, né? E a coesão é o momento, né, aliás, é o momento que eu faço uso de palavras que vão diminuir um pouquinho o meu texto, evitando repetições de palavras, né? E aí tem um grande detalhe. Eu posso ter um texto coerente e coeso, e eu posso ter um texto coeso, mas não coerente, tá certo? Então vamos lá. A estrutura do texto argumentativo tem marcadores específicos. Então, a ordenação dos argumentos. Então você usa expressões como em primeiro lugar, né? Em segundo lugar, por último, finalmente. A conexão entre os argumentos. Então aqui a conexão já é a coesão, tá? Quando eu uso já que, assim, posto que, né? Outras conjunções, né? Das orações coordenadas, das orações subordinadas. Claro que eu estou elencando aqui situações bem de forma aleatória, né? Espontânea, assim. Não estou trazendo exemplos específicos, mas estou dizendo que faz parte da defesa do ponto de vista uma boa coesão e uma boa coerência, tá? Isso aqui é um assunto que mais adiante estudaremos à parte, né? Tem muita informação para falar sobre isso.
Estou trazendo agora para dizer que isso faz parte, logicamente, do seu texto, seja ele falado, ou seja ele escrito. Você vai ter que trabalhar com a lógica, que é a coerência, e a coesão, usando elementos que façam a ligação, né, entre as orações, tá certo? Criando aí justamente um sentido lógico dentro da minha estrutura textual. E para exemplificar o que eu quero dizer com relação à coesão e coerência, eu tenho uma linda mensagem aqui, né, gente? Da internet, não sei de quem é, não havia a citação, por isso que eu não coloquei aqui. E peguei como exemplo, veja, eu recebi isso via meu telefone. A vida passa e ficam as sementes. Bem-aventurados os que semeiam o bem. Mensagem bonita, né? Mãos juntas ali. Uma semente que já está produzindo aí uma plantinha que no futuro, se Deus quiser, produzirá frutos. Mas na questão da linguagem aqui, ó, perceba, a vida passa e ficam as sementes. Gente, esse e aqui, ele está com um sentido de adversidade. Logo, ele deveria, antes dele, né, deveria haver uma vírgula, tá? Então, aqui eu tenho um conector, né? Uma conjunção E, que nós já conhecemos como aditiva. Ela faz parte das orações coordenadas, não é isso? Entretanto, ela não está com sentido de adição, ela está com sentido de adversidade. Por quê? Veja na relação aqui, ó. A vida passa e ficam as sementes. Veja, se a vida passa, mas ficam as sementes. Deu para entender? Então deveria haver uma vírgula ali. Isso aqui é só para exemplificar aqui o que eu falei. Às vezes você tem um texto coeso, tem uma coesão aqui. Eu estou usando um conectivo, evitando a repetição, né? A vida passa, né? E aí eu digo, ó, e ficam as sementes. Estou fazendo uma conexão entre duas orações, né? Porém, o conectivo aí, embora esteja coeso, ele não está coerente. Porque o que é a coerência? Não é a lógica de sentido? Então, esse texto me passa algum sentido. Tudo bem, eu compreendi. Mas para ele ficar coerente com a coesão, a conjunção deveria ser uma conjunção de adversidade, tá certo? E tem a parte também da grafia, né? Ali, bem-aventurados, né? Nós sabemos que bem-aventurados tem hífen, não é verdade? Os que semeiam o bem. Então assim, veja, um texto pequeno, né, pessoal? Mas já encontramos duas situações aí que devemos fazer o devido ajuste, né? Então vocês imaginem um texto maior, onde você vai defender um ponto de vista que geralmente é muito polêmico, fazendo uso das estratégias, né? Então é isso aí. Bom, e logicamente, para fazer essa produção, você vai ter que dissertar, né? Então a dissertação é um gênero textual que utiliza a argumentação como base para a defesa de um ponto de vista, tá? Então veja, se eu vou defender um ponto de vista, eu enquanto autor, logicamente tenho que conhecer bem o tema que eu vou tratar para poder escrever sobre ele e apresentar, né, o que eu puder apresentar, lógico, dentro de pesquisa, dados estatísticos, como eu falei aqui, que são as estratégias, né, para que eu possa convencer você sobre o meu ponto de vista. E um exemplozinho rápido aqui, tá certo? A introdução, né, que tem que ter essa estrutura, né, pessoal? Introdução, desenvolvimento e a conclusão, tá? Então eu trago ali a contextualização, né, já na minha introdução, apresento o tema do que eu quero falar e logicamente eu vou concluir a minha tese, né, aquilo que eu quero defender, tudo bem? Bom, fechando aqui, tá? Repetindo, dissertação é um texto que se caracteriza pela exposição, defesa de uma ideia que será analisada e discutida a partir de um ponto de vista. Para tal defesa, o autor do texto dissertativo trabalha com argumentos, com fatos, com dados, os quais utiliza para reforçar ou justificar o desenvolvimento de suas ideias. Então é isso, gente. Não é simplesmente chegar e escrever, tá? Não é simplesmente chegar, eu acho, lembra do achismo, quando nós conversamos aqui em outros momentos? Então você tem que escrever bem fundamentado, né? Pesquisar sobre o assunto, tá certo? Trazer citações de pessoas que conhecem o tema. Tudo isso faz parte da tua estratégia argumentativa, tá? Para que você possa defender o seu ponto de vista.
Então, basicamente, rapidamente, é isso aí, tá, pessoal? Então, eu agradeço aqui, primeiro a Deus, né, por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham entendido. Se esforcem, pessoal. Vamos juntos aí, continuar os nossos estudos. E a dica de hoje é A Cidade e as Serras, de Eça de Queiroz, tá? Mais uma dica aí para você. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.